caro vestibulando, minha cara vestibulanda, essa é a sua maratona de atualidades. Eu, professor Guilherme Lemos, gostaria de trabalhar hoje com todos vocês uma aula que já é um anseio. Tivemos no canal uma série de pedidos com relação a essas temáticas, englobando a área de meio ambiente, ok? Hoje gostaríamos de trabalhar o meio ambiente global através de 3 tópicos, ok? Primeiro tópico, a sustentabilidade. Segundo tópico, a água, com foco na seca, na escassez de recursos hídricos no estado de São Paulo. E ao final, trabalharemos um pouco sobre o problema do lixo urbano. Então, essas serão as 3 áreas que nós vamos nos debruçar, ok? Antes de mais nada, agradecer todo o carinho com que todos têm tratado esse canal, deixado seu comentário, sua sugestão. Nós que fazemos esse canal ficamos muito felizes com a repercussão do mesmo, tá bom? Vamos iniciar trabalhando sustentabilidade. Olha só, sustentabilidade, que é um vocábulo e hoje se transformou em uma área aí do meio ambiente em que especialistas e empresas estão se debruçando, ok? E óbvio, uma consciência ecológica faz-se necessário ser construída, principalmente no âmbito social. Primeiro eu gostaria de trabalhar o termo, ok? Sustentabilidade é uma palavra que existe uma certa polêmica em torno de quem realizou primeiro o uso desta na área ambiental. Por exemplo, o Clube de Roma, em 1968, quando os 30 especialistas se reuniram para trabalhar as perspectivas e os desafios do meio ambiente, disseram que pela primeira vez fizeram uso desse termo. Por outro lado, em 1972, nós tivemos a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, Estocolmo, na Suécia. E nessa conferência, pelo menos alguns especialistas defendem, que pela primeira vez foi utilizado o termo sustentabilidade aplicado à área ambiental. Eu, honestamente, gosto muito do teórico do Lester Brown, que definiu sustentabilidade e aplicou a área ambiental de uma maneira que eu acredito muito elucidativa. Lester Brown definiu sustentabilidade em 1983 da seguinte forma: desenvolvimento sustentável seria promover desenvolvimento econômico visando minimizar os impactos ambientais a fim de garantir recursos naturais para as gerações atuais e futuras. Olha que definição completa. Promover desenvolvimento econômico, óbvio, vivemos no modo de produção capitalista. A mola propulsora, o motor que impulsiona esse sistema é o consumo. Então, no primeiro momento, vocês observam a promoção do desenvolvimento econômico, mas, quando possível, minimizar os impactos ambientais. Por que minimizar os impactos ambientais? Para garantir recursos naturais para as gerações atuais e futuras. Então, Lester Brown, na minha opinião, fez uma definição muito completa do que seria sustentabilidade. Outro ponto positivo em relação aos seus escritos são as chamadas 3 esferas da sustentabilidade. Exatamente, a sustentabilidade não está apenas amparada no âmbito do meio ambiente. Eu não tenho uma sustentabilidade apenas na esfera ambiental. Eu tenho sustentabilidade dentro de uma esfera econômica e também dentro de uma esfera social. O que significa dizer, eu estou tentando passar para cada um que está me ouvindo, que as 3 esferas do desenvolvimento sustentável são econômica, social e ambiental. E aí você me pergunta, Guilherme, qual a relação de uma com a outra? A relação é a seguinte:
Para a construção de uma consciência ecológica, pelo menos a tentativa de se construir a mesma, faz-se necessário que outros problemas que estão ligados diretamente ao meio ambiente sejam solucionados. Por exemplo, na esfera econômica, sustentabilidade representa uma melhor distribuição de renda. Na esfera econômica, significa uma melhor distribuição de renda. Ora, com uma melhor distribuição de renda, obviamente, nós vamos ter um aumento do poder aquisitivo das famílias e supõe-se que também se elevaria a paridade do poder de compra, né? O PCC, ou seja, o poder de compra das famílias se elevaria. Desta forma, com a melhor qualidade, pelo menos com uma melhor distribuição de renda na economia, eu teria uma melhoria do padrão de vida dessas famílias, ou seja, uma melhoria da qualidade de vida das populações. Ora, se na esfera econômica eu distribuo melhor a renda, se no social eu tenho famílias melhorando sua perspectiva de vida, obviamente eu alcanço a esfera ambiental, pelo menos de uma maneira mais fácil, mais efetiva, com a consciência ecológica, ou seja, a conservação dos recursos naturais. É óbvio. Imagine, por exemplo, eu gostaria de colocar uma situação prática para comprovar as três esferas. Imagine você ter famílias que vivem, por exemplo, em uma área tanto urbana como uma área rural, que provém, pelo menos tem, uma maior quantidade, por exemplo, de áreas verdes. E essas pessoas, por exemplo, estão passando por dificuldades. E, por exemplo, numa determinada propriedade que essa pessoa ou que essa família tenha, você tem espécies vegetais de valor econômico. Você pode ter absoluta certeza que essas pessoas não vão pensar duas vezes. Elas vão desmatar, elas vão obter essa madeira e vão vender, obviamente, para alcançarem um sustento. Por isso que eu coloco que a construção de uma preservação, de uma conservação dos recursos naturais passa pelo menos eficiente políticas públicas na área econômica e social, tá bom? Com relação à definição de sustentabilidade e as três esferas do mesmo, seria isso. Eu gostaria também de atentar a cada um com relação à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que ocorreu em 2012 no Brasil. Exatamente, a tão conhecida Rio+20. Não esqueçam vocês que a Rio+20, no documento final, que foi assinado pelos países que participaram da conferência e muitas empresas que aqui estiveram presentes e assinaram acordos, ok? Que no documento final da Rio+20, intitulado O Futuro que Queremos, trouxe uma nova expressão para a sustentabilidade. Exatamente. Vocês devem ter percebido que durante o meu discurso eu repeti esse vocábulo várias vezes. Isso acontece muito atualmente na esfera ambiental. A gente vê uma banalização de alguns conceitos. E esses conceitos acabam caindo, eu gostaria de colocar numa pré-indisposição. Por exemplo, o que significa isso? Eu acredito que vocês, por exemplo, quando escutam expressões como aquecimento global, efeito estufa, vem que há uma repetição tão grande dessas expressões que às vezes quando você as cita, as pessoas não dão tanta relevância a elas quanto deveriam. A Rio+20 e o seu documento final, O Futuro que Queremos, intitulado dessa forma, definiu sustentabilidade como sendo a economia verde. Exatamente. Essa expressão vem ganhando espaço. O que seria economia verde? Ora, todo e qualquer empresário, toda e qualquer empresa, toda e qualquer prática onde eu coloque as esferas da sustentabilidade aí incluídas. Por isso que nós vemos tantas empresas se preocupando com a questão da responsabilidade social e ambiental, né? Algumas empresas que colocam técnicas ou práticas que a economia verde prevê. Por exemplo, a economia verde, ela traz três características importantes. Por exemplo, a primeira delas seria o reflorestamento
de áreas verdes, ou seja, o reflorestamento de áreas que foram desmatadas. Para quê, Guilherme? Para o chamado sequestro de carbono. Você tem observado que essa prática está sendo realizada por muitas empresas do mundo. Ora, quais seriam os depósitos que são utilizados para que ocorra esse sequestro de carbono? Todos sabem, um gás do efeito estufa. Eu tenho as florestas, que são depósitos naturais. Só você ter a dimensão de que, por exemplo, espécies da Amazônia concentram em seu caule mais de 1 tonelada de carbono. Então, as florestas são depósitos naturais de carbono. Eu tenho os aquíferos salinos. Os aquíferos salinos, essas reservas de águas subterrâneas que têm um alto grau de salinidade, já estão sendo utilizadas para o depósito de carbono, ok? Os campos de petróleo exauridos podem ser utilizados para o acúmulo de carbono e as câmaras de carvão, ok? Então eu tenho esses 4 destinos para o carbono. O PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, geralmente realizam visitas a essas áreas e mensuram a quantidade de carbono que foi acumulada naquelas reservas, e aí há uma política das Nações Unidas de possibilitar até para outros países e outros governos que em seus territórios não fizeram uma preservação mais efetiva do meio ambiente e na sua matriz industrial não reduziu as emissões de gases do efeito estufa, e aí elas têm a possibilidade, enfim, isso é extremamente polêmico, de comprar esse crédito de carbono de outras nações que deram o destino correto ao mesmo. Enfim, é um debate aí amplo, extremamente polêmico. Outro ponto que eu gostaria de colocar, tão polêmico quanto o sequestro de carbono, é a valorização econômica dos bens naturais. Isso é um ponto polêmico, foi discutido na Rio+20 e chama a atenção. Por exemplo, eu vou pegar para cada um que está me ouvindo 3 produtos para a gente ter uma dimensão, tá bom? 1 quilo de carne bovina, tá certo? Um par de sapatos e uma xícara de café. Eu gostaria de comparar com vocês esses 3, enfim, produtos aqui colocados e eu gostaria de fazer uma análise. Olha só, hoje o território brasileiro, né, nós temos aí uma parcela preponderante do território onde se é praticado um modelo chamado de pecuária extensiva, não é mesmo? Se você pegar 1 quilo de carne bovino, desde o momento da criação do rebanho até o abate, até o processamento da proteína animal, eu vou ter em 1 quilo de carne bovina a demanda de 15.000 litros de água, ok? Num par de sapatos, para a sua produção, desde a extração da matéria-prima até o produto final, eu vou ter uma demanda de 8.000 litros de água. E uma xícara de café, lembrem-se vocês, eu não estou colocando a quantidade ali de água na xícara, estou colocando o café que foi utilizado para ter aquela xícara, obviamente para a pessoa tomar, naquela colherinha de café solúvel, aquele café desde o plantio até o processamento, 150 litros de água. O que eu estou colocando para vocês é que o recurso natural dos 3 produtos utilizados foi a água. E aí eu pergunto a vocês, essa empresa que produz o quilo de carne bovina, essa empresa que produz os pares de sapatos e essa empresa que produz café, elas pagam o valor real pela água que utilizam? É óbvio que vocês que estão me acompanhando vão dizer, Guilherme, lógico que não. Exatamente por isso, como nós estamos falando de sustentabilidade, nós temos a dimensão correta de que a água é um recurso natural definida pelas Nações Unidas como um direito de todos, um bem de todos. Então a água não deve ser mercantilizada. Mas a Rio+20 colocou e aventou essa possibilidade. Será que para alcançar essa conservação dos recursos naturais,
não faz-se necessário uma valorização econômica dos recursos? Isso me preocupa, porque quando eu mercantilizo um recurso natural, obviamente eu vou ter aí todas as práticas capitalistas, a lei da oferta e da procura, e essa valorização pode se dar de maior grau. E aí essas regiões que já vivem um estado de penúria com relação aos seus mananciais, às suas reservas hídricas, poderia estar numa situação ainda mais alarmante, visto que muitos são países subdesenvolvidos em que as populações não têm um poder aquisitivo tão grande. Então, economia verde, num primeiro momento, vamos recordar, galera, reflorestamento de áreas que foram desmatadas para o sequestro de carbono. Segunda característica, valorização dos recursos naturais, ok? Valorização econômica dos recursos naturais. E por último, óbvio, falamos muito nisso, que é a diversificação da matriz energética global. O que significa dizer que o petróleo, pelo menos as últimas conferências aí, esse quinto relatório do IPCC, do painel intergovernamental para as mudanças climáticas, colocou aí que o petróleo teria um prazo de validade. Enfim, fica essa colocação. Terceira característica, diversificação da matriz energética, ou seja, a busca pelas fontes de energia alternativas, ou seja, renováveis, ok?